Nós somos do grupo Garimpeiros, apresentando o projeto Web Traffic Time Series Forecasting como nossa apresentação final do curso de mineração de dados complexos na Unicamp. Nosso grupo é formado pelos seguintes integrantes: Adriano Mitre, Alencar Nunes, André Fabro, Felipe Natal e Renan Machado. A análise de séries temporais tem aplicações em problemas de diversas áreas, como a predição de vendas futuras, previsões do tempo e processamento de áudios e vídeos. Nesse contexto, o problema proposto objetiva predizer o tráfego, ou seja, acessos e visualizações diárias, em diversos artigos da Wikipédia a partir do histórico. O conjunto de dados é composto por cerca de 145 mil páginas do Wikipédia, com acessos de julho de 2015 até setembro de 2017. Para o teste, deverão ser preditos os valores de acessos entre setembro de 2017 e novembro de 2017. A métrica utilizada para a avaliação dos resultados foi a Symmetric Mean Absolute Percentage Error, SMAP, definindo o SMAP igual a zero quando ambos os valores preditos e observados são nulos. Para entender e interpretar os dados utilizados, fizemos uma análise exploratória com as features disponíveis, sendo elas o número de acessos por data, nome da página, dispositivo e agente local. Cada uma das cerca de 145 mil séries temporais tem o nome do artigo e o tipo de tráfego que ela representa. Podemos usar esses metadados e qualquer outros dados publicamente disponíveis para fazer as predições. O primeiro gráfico exibe as 10 páginas mais acessadas, onde 9 de 10 são referentes aos acessos à página principal do Wikipedia, variando a língua, agente e dispositivo. Nota-se ainda que as top 2 páginas são ambas em inglês, mudando apenas a categoria do dispositivo utilizado para acessar. Em seguida, contamos as visualizações de acordo com a língua, conseguindo claramente ver a predominância das páginas em inglês e o pico, por volta do dia 400, aproximadamente julho de 2016, nos acessos das páginas em inglês e russo. Esse fenômeno pode ter ocorrido devido às Olimpíadas do Rio e às eleições americanas. Por fim, analisamos o número de acessos gerais às páginas da Wikipédia, notando um certo padrão de picos e vales no gráfico, que podem ter relação com o padrão de acessos dessas páginas nos dias da semana e finais de semana, no caso do gráfico em recorte. Notamos também uma tendência crescente ao número de acessos, ou seja, mais pessoas estão acessando a Wikipédia nos últimos tempos. Feita a análise exploratória, partimos para o baseline, que é utilizar uma técnica simples, no caso a gente escolheu a mediana, para servir como resultado de referência. Então a gente calcula a mediana da série temporal, repete esse valor para todos os períodos de previsão. Tentamos iterar em cima disso, fazendo tratamento de dados faltantes, colocando zeros à esquerda e substituindo os dados faltantes entre dados presentes com interpolação linear. Isso, infelizmente, não melhorou os resultados com a técnica da mediana. Aí, partindo para um método mais sofisticado, escolhemos o Profit, que é um método que decompõe o sinal em 4 componentes aditivos. Então, uma das partes é a tendências, né, que podem mudar ao longo do tempo, mas são mudanças não periódicas. E aí tem a parte das sazonalidades, que são as partes que se repetem. Então, tem a sazonalidade semanal, tem a sazonalidade mensal, anual e assim por diante. Aí tem o componente de feriados, que ele chama, mas que podem ser desde feriados religiosos que ocorrem em dias do mês diferentes em cada ano, quanto eventos que não se repetem. Então, por exemplo, pandemia, né? Então, de qualquer maneira, é uma coisa que você diz para o Profit, isso aqui é anômalo, não trate como se fosse uma sazonalidade ou uma tendência. E aí, então, fomos aplicar isso e deparamos com o seguinte problema. São 145 mil séries temporais e não é factível computacionalmente aplicar para todas as séries, porque levaria dias. Então, fizemos uma amostragem, aplicamos para 8% das séries temporais, precedendo com uma identificação de outlier, chamada Sample Identifier, com uma janela tamanho 83, que identifica automático aqueles holidays, porque tem que ser uma coisa escalável, né? Não é como são 145 mil séries, não dá para fazer uma inspeção manual. E o resultado foi pior que o baseline, infelizmente, e é uma distribuição bem grande, né? Um desvio padrão bem grande.
Então varia entre casos que ele acerta muito e casos que ele erra grosseiramente. De qualquer maneira, não poderemos submeter 8%, né? Então precisamos de alguma outra técnica para calcular previsões para todos e aí fazer uma submissão no Kaggle. Então, uma das ideias que a gente teve vamos somar todas as séries temporais, gerar um sinal de total de acessos e aí calcula a previsão com profit e aí depois essa previsão a gente faz um fator de ponderação para interpretar como sendo as previsões individuais, né? Então, a ponderação, por exemplo, total de acessos daquela página sobre o total de acessos da Wikipedia como um todo. Então, vamos supor que isso seja 1%. Então, a gente pega e multiplica a previsão do total por 1% e aquilo é o que a gente vai chamar de previsão daquela página. Então, a gente fez dessa forma, modelando aqui as Olimpíadas como feriados, para não atrapalhar a sazonalidade. E o resultado, olhando aqui à esquerda o gráfico, parecem bons. E aí, à direita, os resultados do Kaggle parecem muito ruins, piores que o baseline. Por que essa discrepância? Pela forma como é calculado o score do Kaggle. Ele não se importa se a página que se acertou tem poucos ou muitos acessos, ou se a página que você errou tem poucos ou muitos acessos. Diferentemente do que o gráfico aqui, né? Então, a gente está prevendo relativamente bem o total de acessos, mas individualmente as previsões estavam errando. Mesmo que um erro compensasse o outro, no caso dos totais, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Então, fomos estudar o que a gente pode fazer para melhorar esse resultado. Será que descartar o passado mais distante pode melhorar? E aí fizemos validação cruzada aqui e vimos que sim. Então, o passado remoto estava talvez influenciando com tendências e sazonalidades que não existem de fato. Então, fizemos uma nova rodada da mesma estratégia, só que agora usando só os últimos 62 dias como passado para treinamento, né? E a ponderação, em vez de ser pela soma, pela mediana. Então, a mediana de acessos de todos os tempos daquela página sobre a mediana de acessos de todos os tempos da Wikipedia como um todo. Esse é o fator multiplicativo para ponderar a previsão da página total. Então, aqui as sazonalidades, né? Ele não aparece a sazonalidade anual, porque é um período de análise muito curto, né? Nem tem nenhum ano aí. E aí, olhando de novo, o gráfico parece relativamente bem comportado e o score melhorou bastante, ficou acima do baseline. Agora, analisando um pouco mais, se a gente quisesse prever realmente o total, né, não é o problema do Kaggle, mas poderia ser um problema real na prática. A gente poderia estar querendo prever o total de acesso para dimensionar a infraestrutura, por exemplo. E aí, nesse caso, a análise de erro do sinal total. E aí vemos aqui para 3 métodos simples, né, o naive, a média e a mediana, e o profit, com e sem remoção de outliers. Então, uma coisa que a gente vê é que a remoção de outliers melhora para todos, sobretudo para o profit. Aqui, olhando a série, a detecção de outlier funcionou, detectou em torno de 400 aqui, que é o período das Olimpíadas, ele detectou os outliers e tal. E aí depois uma segunda iteração, adotando usando as features de idioma, dispositivo e agent em nosso favor, né? Então, a gente, em vez de somar tudo de uma vez, a gente fez clusters, são 36 clusters que tem dados no cartesiano entre idiomas, dispositivos e agent. Aí soma em cada cluster, faz o profit em cada cluster, pega o forecasting de cada cluster, soma, e aí esse forecasting somado é o forecasting total, e aí isso deu resultados ainda melhores, então o profit conseguiu bater todas as outras técnicas e é um resultado em geral muito bom. Então a conclusão é que conseguimos utilizar o profit de uma maneira que é computacionalmente viável e que conseguiu um resultado melhor que o baseline. É isso, muito obrigado.